Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Durante a crise econômica internacional, deflagrada a partir dos Estados Unidos, o governo brasileiro adotou de forma rápida um conjunto de medidas anticíclicas para tentar impedir uma grande queda no ritmo de crescimento da economia. Reduziu o depósito compulsório dos bancos junto ao Banco Central, promoveu uma desoneração fiscal e determinou aos bancos oficiais que aumentassem o crédito e baixassem os juros. As medidas funcionaram. O consumo foi estimulado e, com ele, os níveis de produção e de emprego. Desse modo, o país conseguiu evitar uma grave recessão na economia, como era esperada para 2009. A expansão do crédito foi puxada pelas 3 maiores instituições financeiras oficiais, o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. De vocação mais popular e diretamente ligada aos pequenos empreendedores e pequenos correntistas em geral, a Caixa tomou gosto pela expansão. Fim do período da crise, a Caixa não parou de crescer. E esse é o nosso tema de hoje. O Agenda Econômica vai tentar traçar aqui uma radiografia do que alguns consideram como sendo o Banco Social brasileiro. Está aqui conosco a presidenta da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Presidenta, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço, um prazer. Eu queria começar já traçando um perfil aqui rápido da Caixa Econômica. A Caixa vem ampliando consideravelmente sua base de clientes, já somando 51 milhões entre correntistas e poupadores de todas as faixas de renda, um crescimento de 5,7% comparado ao primeiro semestre de 2009. Os depósitos totais da instituição já alcançaram 195,9 bilhões de reais, um aumento de 11,3% em 12 meses. Quais são as metas de ampliação da rede de clientes e da captação de recursos pela Caixa Econômica Federal? Olha, você ter hoje uma capilaridade é algo absolutamente essencial para o exercício da atividade do crédito. Então, a nossa perspectiva até o final deste ano é termos novas agências, pelo menos 100 novas agências em todo o Brasil. Deveremos também, até o fim desse ano, uma captação de mais de 38 bilhões de reais, aí captação em poupança, em letras de crédito, imobiliário, CDB, enfim. Então, a nossa expectativa é uma expectativa que também em 2011 nós tenhamos 200 novas agências, né, espalhadas em todo o Brasil. Isso sem considerar a nossa rede lotérica e a rede de correspondentes bancários, que totalizam praticamente mais de 37 mil pontos de atendimento. Esses correspondentes bancários, como é que está sendo o desempenho deles? Porque os Correios também fizeram uma coisa um pouco bem diferente, mas também usando terceiros para contribuir na expansão dos Correios. E a coisa tem dado não tem dado muito certo na fase Correio, volta e meia surge um ponto de estrangulamento. Com a Caixa tem dado certo esse? Olha, a nossa experiência, na realidade, ela é quase pioneira quando começamos com as casas lotéricas. Nos últimos 2 anos fizemos uma expansão. Temos hoje praticamente mais de 10 mil casas lotéricas em todo o Brasil. Os correspondentes têm sido um aumento bastante expressivo. Eles prestam um atendimento que consideramos importantíssimos, porque você tem em pequenas comunidades, pequenas localidades, a condição do cidadão, ele ter acesso a vários produtos e serviços da Caixa, notadamente aí as políticas públicas, não é? O acesso ao Bolsa Família, pagamentos de conta de água, luz, telefone. Então, tem sido, eu diria, essenciais para que a Caixa possa realmente estar presente em todos os municípios brasileiros. E lembrando que vamos inovar também com a nossa rede de atendimento. Esperamos até o fim de outubro ter inaugurado a nossa agência Barco, que vai atender a comunidade ali de Manaus, Acoari, né, no estado do Amazonas. Então, cada vez mais a Caixa diversifica a sua rede de atendimento para propiciar ao cidadão o acesso ao crédito bancário, aos produtos e serviços bancários. São 30 mil correspondentes bancários, né, além das agências próprias e tal. 10 mil casas lotéricas. Os outros 20 mil, o quê? Que tipo de entidades são? Se compreende também os caixas eletrônicos, aquelas maquinetas e tal. Como que a senhora... Olha, os 37 mil pontos são exatamente esses. 10 mil, um pouco mais de 10 mil lotéricos, você tem
hoje é quase 2.500 agências bancárias, postos de atendimentos bancários, que são agências que atendem normalmente o público exclusivo, ou de prefeituras, ou de tribunais, enfim. E você tem também salas não contíguas, como nós chamamos, que são salas onde você tem vários terminais de atendimento, por exemplo, em shopping center, e os pontos de atendimento bancário, que são conhecidos também como ATMs. Então, tudo isso propicia uma grande rede de atendimento. Lembrando que há outros canais também. Você tem internet, né? O cidadão pode hoje ter acesso ao banco na sua tela de computador. A Caixa hoje tem mais de 4 milhões de usuários, né, que acessam suas contas e fazem todos os seus serviços pela internet. E também, né, você tem uma parte de atendimento que são as centrais de teleserviço. Então, eu diria que a forma de comunicação hoje, né, da relação do cliente com a instituição financeira, com a Caixa, ela é bastante ampla. O cliente não escapa, né? Ele fica fácil, fica fácil dele conversar com o banco. Eu queria entrar um pouco na área do crédito. As operações de crédito da Caixa cresceram 50,3% em junho último, se comparado ao saldo de junho de 2009, atingindo a marca de 149,2 bilhões de reais, avançando em 2 pontos percentuais na fatia de mercado, subindo para 9,75% do total do sistema financeiro, cuja expansão de crédito foi de 19,6%. A que se devem os resultados da Caixa Econômica? Quais são os pilares da estratégia adotada em termos administrativos? Olha, eu diria que tudo isso começou lá atrás, né? Quando, a partir de 2003, 2004, o presidente Lula toma posse, fortalece a instituição, permite que a Caixa possa contratar empregados. Nós éramos 53 mil em 2003, hoje nós somos 82 mil empregados na Caixa. E, claro, toda uma estratégia voltada para o que é a essência da Caixa. A Caixa é um banco público cuja missão é a inclusão bancária, a inclusão social e a democratização do acesso ao crédito. Então, muitos dos nossos processos, nosso modelo de gestão foi amplamente reformulado em 2007, a nossa rede de agência, um modelo de atendimento que a Caixa implanta. E, de fato, o resultado, né, ele tem se consolidado agora. Em 2007, né, a Caixa foi eleita para operar as políticas do PAC, saneamento e habitação. Em 2009, com o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, também essa operação. Então, eu diria assim, que o resultado hoje é fruto de uma grande estratégia, primeiro de fortalecimento da instituição pública, e como você disse na abertura do programa, né, essas instituições foram fundamentais no período da crise, garantiram, né, crédito para o mercado, e esses números são muito ancorados, principalmente no grande desempenho habitacional, né, e no crédito também às empresas e às famílias. Esse número é impressionante. Em um ano, as operações de crédito cresceram mais de 50%. Isso é um número para assustar qualquer banco no mundo, né? Ainda há espaço para algum crescimento em 2010, 2011? Qual é o limite? Se tem um limite? Como a senhora avalia isso? Ainda tem espaço para crescer? Olha, a relação crédito-PIB no Brasil, ela cresceu muito, era 22% em 2003, chegamos a praticamente 45% agora, mas ela, se você comparar com outros países, que estão na faixa de 60%, 80%, às vezes mais de 100%, ainda há um grande espaço para crescer. E, notadamente, você tem o mercado de consumo, a classe C, né, que evoluiu, mais de 30 milhões de pessoas hoje que acessam esses produtos e serviços. Talvez o exemplo mais verdadeiro seja a questão habitacional, né? Nós temos ainda um déficit habitacional muito grande e é onde a Caixa, de fato, tem alavancado muito o crescimento. Para você ter uma ideia, desses 50%, só na área habitacional nós crescemos mais de 80% nesse período. Vamos falar um pouquinho de inclusão bancária. A senhora até deu uma pincelada aí rápida, né? Porque no Brasil, muitos segmentos da população estão fora do sistema bancário. Não tem acesso ao sistema bancário, nem uma conta para receber algum dinheiro, algum pagamento, alguma coisa. Então, ela está marginalizada do sistema bancário. Como é que está a questão da inclusão bancária? A Caixa tem um programa chamado a Conta Fácil, né? Eu queria que a senhora desse um pouquinho de uma pincelada no que é essa Conta Fácil e o que a Caixa está fazendo para se ampliar no Brasil a questão da inclusão bancária. Olha, essa conta ela começou a partir de 2003, por determinação, inclusive, do próprio presidente Lula. Ele queria que as pessoas tivessem acesso a uma instituição financeira, acesso a banco, acesso a crédito. Então, por uma lei do Banco Central que permitiu
que nós tivéssemos uma que a gente chama conta simplificada, é a conta Caixa Fácil, onde você abre sua conta sem a necessidade de apresentar o seu documento, que era antes um documento exigido, o documento do seu endereço. Muitas pessoas que moram em locais que não têm aquele endereço registrado, eles não tinham como abrir conta. Então, nós começamos essa política em 2003, hoje já são mais de 7 milhões de pessoas que têm essa conta Caixa Fácil. Após um período de movimentação, ela também passa a ter acesso ao que a gente chama de um microcrédito, ou seja, um pequeno recurso na faixa dos R$500, onde ela pode receber aquele recurso e pequenos negócios, ela pode utilizar o dinheiro para tocar aquele pequeno micronegócio, vamos dizer assim. Então, você tem a barraquinha de cachorro-quente, a tapioca, enfim. Isso qual o limite desse? Na faixa, normalmente, de R$500. Então, essa conta ela não pode ter uma movimentação de valores superiores a R$1.000, porque ela é exatamente destinada a essa faixa de renda. Então, os catadores, enfim, várias pessoas que jamais tinham pensado em ter uma conta em banco, passaram a ter a conta, movimentar a conta, ela recebe um cartão de débito. Com esse cartão de débito, pode fazer movimentação nas casas lotéricas, nos correspondentes, nas lojas, fazer compra no mercado, nas lojas, não precisa andar com o dinheiro na mão, nem precisa guardar o dinheiro dentro de casa, que é um risco muito grande, e ela pode fazer essa movimentação. É uma política importantíssima. A senhora falou em 7 milhões de contas. Só nessa modalidade. Nessa modalidade. Considerando que dizem que 30 milhões de pessoas migraram de classes sociais para uma posição melhor na economia, para onde foram esses outros 20 milhões, se apenas 7 milhões estão nessa conta? É possível fazer uma avaliação entre essas famílias que ascenderam socialmente e contas bancárias, e principalmente na Caixa? Olha, na Caixa o que a gente tem observado é que, além de utilizar a conta Caixa Fácil, também se utiliza muito a poupança, porque é uma modalidade muito simplificada, de fácil acesso. Também recebe liquidez imediata, também recebe um cartão que também pode ser utilizado hoje no comércio, no mercado, enfim. Então, eu diria que ainda há um espaço muito grande para crescer. De fato, há muitas famílias ainda a serem, como a gente chama, bancarizadas, a serem incluídas no sistema financeiro. Esse é um dos grandes desafios e uma das grandes propostas da Caixa para 2011 e 2012. Eu queria falar um pouquinho dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Quer dizer, o primeiro semestre deste ano, a arrecadação do FGTS deu 29,8 bilhões de reais. Para onde que vão esses recursos? Olha, o Fundo de Garantia hoje representa uma fonte muito expressiva de recursos a serem destinados principalmente à habitação, uma parcela, 50% de todo o volume do crédito habitacional na Caixa hoje vai exatamente com recursos do Fundo de Garantia para o saneamento, e o presidente Lula sancionou uma lei que permite que 80% hoje do patrimônio líquido do Fundo de Garantia fosse criado um fundo de investimento, que já tem hoje praticamente 23 bilhões de reais em projetos aprovados, em portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias. Um belíssimo projeto, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é o Porto Maravilha, será com recurso do Fundo de Garantia. Então, é aquele dinheiro do trabalhador que, enquanto ele não está movimentando para usar, ou para a sua aposentadoria, ou para comprar a sua casa, esse recurso está sendo utilizado para investir exatamente em saneamento, fundamentalmente habitação. A taxa de remuneração para o poupador, no caso do trabalhador? O trabalhador hoje é TR mais 3%, mas com a aplicação do FIE-FGTS, esses recursos, essa rentabilidade também será repassada ao trabalhador quando esses projetos tiverem retorno. Só um pequeno desvio. A Caixa, esse fundo chegou a operar a compra de ações da Petrobras ou essas operações foram à parte? Esse fundo, o trabalhador, o cotista, ele pôde fazer a opção também de adquirir cotas, que é no Fundo Mútuo de Privatização, que era o antigo FMP, e novamente agora essas pessoas tiveram acesso também a até 30% poder adquirir ações da Petrobras. Falar um pouquinho do Bolsa Família. Como operadora dos programas de transferência de renda do governo federal, a Caixa realizou mais de 72,4 milhões de pagamentos, quer dizer, o número de pagamentos de benefícios no primeiro semestre deste ano, num total, em reais, de 7,3 bilhões de reais de recursos que foram distribuídos. Só para o Bolsa Família foram pagos 6,5 bilhões de reais. Qual é o custo dessas operações para a Caixa Econômica Federal? Olha, hoje todas as operações, a Caixa hoje opera com mais de 16 ministérios.
Então, toda a relação que se dá, por exemplo, no caso do Bolsa Família, com o Ministério do Desenvolvimento Social, toda ela se dá numa base contratual, onde a Caixa é remunerada por essa prestação de serviço. Então, não existe nenhum tipo de operação onde você não tenha sustentabilidade, onde você não tenha um equilíbrio financeiro. Claro que para os ministérios a parceria com a Caixa é muito importante. Por exemplo, no caso do Bolsa Família, que praticamente 50% de todos esses pagamentos ocorrem na região Nordeste, a nossa rede, a nossa capilaridade, as casas lotéricas, os correspondentes, eles são fundamentais. Lembrando que a gente não opera só o Bolsa Família. Muitos estados, eles também têm cartões próprios, né, para complementar também a renda das famílias, dos trabalhadores, das famílias desassistidas. Então, de fato, hoje, todas as nossas operações têm uma base contratual e a Caixa é remunerada por aquela prestação de serviço. No caso da Previdência, por exemplo, que até 30 de junho último totalizaram 62,6 milhões de pagamentos, somando 55,2 bilhões de reais. Qual é o benefício que a Caixa tem nessas operações? Ela ganha? Qual é a taxa de remuneração? Só poderia explicar um pouco isso? Olha, a grande relação que você tem é a relação com o aposentado, não é? Com a pessoa que é beneficiária daquele programa. Então, ela passa a ter uma relação com a instituição, não é? Ela pode fazer outras operações internamente. E também, da mesma forma com o Bolsa Família, assim como quando nós operamos com recurso do Orçamento Geral da União, acompanhando obras, por exemplo, para o Ministério das Cidades, para toda essa prestação de serviço, você tem uma relação com esses ministérios que equilibra o nosso custo interno. Então, eu diria que, especificamente, por exemplo, no caso dos aposentados, a grande relação se dá exatamente com essa grande massa de trabalhadores, que teve um aumento real muito significativo nos seus benefícios. No próximo bloco, os recursos das loterias. Aguarde.